Nós vamos começar agora o tema 3 da Segunda Guerra Mundial, da unidade 3 do nosso volume 2. Joia? Então, na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver aqui que houve a formação do eixo para acontecer essa guerra, né? Teve dois eixos. Nós vamos falar primeiro do mais perigoso, né, deles aí. Então, a Itália de Mussolini implantou um programa de modernização da Itália, voltando à conquista de novos territórios e começando essa conquista pela África. Então, foi a formação de Roma-Berlim em 1936. E na Alemanha, o Hitler rompeu com o Tratado de Versalhes, né, que ele tinha assinado lá no final da Primeira Guerra Mundial, e ampliou o efetivo militar e a indústria bélica. E com isso surgiu vários empregos na Alemanha por causa dessa ampliação, né? E no Japão foi fortalecido como maior potência militar do Extremo Oriente. E após a Primeira Guerra, o país desejava expandir seu território e adquirir fontes de recursos naturais, como petróleo, porque eles não tinham, né? Então, para eles poderem conseguir, eles tinham que aliar um país que tivesse, ou então conquistar um país, né? Então, isso tudo veio. Primeiro, a formação do eixo Roma-Berlim, em 1936, e no mesmo ano, o Pacto Anti-Comintern. E aí isso tudo gerou lá na Alemanha o Pacto Tripartite, ou do eixo, em 1940, tá bom? Então vamos ver aí como que iniciou essa guerra. A Segunda Guerra Mundial, entre 1938 e 1939, a Alemanha anexou o território tcheco, enquanto a Eslováquia declarou sua independência e aliou-se aos nazistas. Então, a Alemanha anexou o território da Tchecoslováquia, que era os Sudetos, e a Eslováquia, que era povos dos Sudetos morando ali. E a Eslováquia acabou declarando independência, né, e aliando-se a eles. A França e a Grã-Bretanha assinaram um acordo com a Polônia que lhe garantia apoio em caso de invasão alemã. E aí veio o Pacto Nazi-Soviético de não agressão. O Stalin, na época, né, ele acreditava que o Hitler estava sendo bondoso com ele e assinou com ele esse pacto, e ele acreditava que a União Soviética não seria atacada. Então a União Soviética ficou neutra por um determinado tempo. Então, em 1939 foi feito esse pacto, e os alemães e soviéticos dividiram a Polônia, e a União Soviética recuperou territórios perdidos ao final da Primeira Guerra. Então, foram feito isso aí. Ela fez esse trato, dividiu, e só que ela acabou depois tendo problemas. O início da Segunda Guerra Mundial aconteceu porque Hitler ordenou a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, e 2 dias depois a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. E aí, na declaração dessa guerra, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, por meio da Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, os alemães avançaram sobre a Escandinávia, conquistando a Noruega e a Dinamarca, e logo depois partiram para a conquista da França.
Para isso, atraíram tropas dos aliados para a Bélgica e Holanda, divididos em exércitos aliados. Os exércitos aliados estavam divididos, né? Eles não conseguiam conter as tropas nazistas e em junho acabaram tomando Paris. Então eles não conseguiram vencer as tropas nazistas. Aí tem um mapa da divisão da Tchecoslováquia, tá? Aí a divisão deles, né? Regiões com maioria alemã são aonde está os Sudetos. Região eslava é onde está escrito Boêmia aí, e anexações húngaras são essa parte em verde, e a parte em amarelo, a parte em amarelo é a Eslováquia, tá? Então, continuando, nós vamos ver aí o eixo no leste e a guerra na União Soviética. Então, em 1941, boa parte da Europa estava nas mãos dos nazistas ou dos governos aliados de Hitler. O Führer podia então voltar-se para a União Soviética, né? Então ele podia, a partir daí, ele começa a não cumprir aquele acordo que ele fez lá atrás. Aí as motivações principais que ele teria: as reservas de petróleo que tinha na União Soviética, né, as reservas de petróleo soviéticas, o racismo contra os eslavos e a busca por conquistar o espaço vital para o desenvolvimento da Alemanha, porque eles queriam um espaço vital, né, conquistar um espaço aí. Na madrugada de 22 de junho de 1941, o exército nazista invadiu a União Soviética. Então, aquele acordo já caiu por terra, né? Embora a rede de espionagem soviética, né, chamada Orquestra Vermelha, estivesse alertado, né, sobre as intenções alemãs, a União Soviética até então se mantinha neutra. Aí veio a Operação Barbarossa. Em setembro, os nazistas impuseram um cerco à cidade soviética de Leningrado, que durou 900 dias. E aí, quando os nazistas chegaram às portas de Moscou, foram derrotados pelo Exército Vermelho. Então eles foram entrando, mas quando chegou em Moscou, na entrada de Moscou, o Exército Vermelho venceu eles. Os alemães então empregaram muito mais violência na campanha da frente oriental que na frente ocidental. O resultado foram 20 milhões de mortos de ambos os lados. Os Estados Unidos na guerra ofensiva aliada, né? Até então os Estados Unidos estava mais ou menos, né, na tranquilidade dele. Porém, disposto a evitar a influência dos Estados Unidos na Ásia, o Japão atacou a base estadunidense de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão, que recebeu o apoio da Alemanha e da Itália e os seus aliados, que eram seus aliados. No ano seguinte, ao desastroso bombardeio japonês à base de Midway, em 1942, que resultou na perda de 4.000 homens e 332 aviões, que era importante para eles os aviões, né? O Japão foi perdendo territórios no Pacífico para os Estados Unidos. E em busca do petróleo russo, os nazistas partiram em busca da conquista do Cáucaso, na Batalha Decisiva de Stalingrado, em 1942, entre 1942 e 1943. Os nazistas foram derrotados e o saldo foi de 1,5 milhão de mortos. Aí tem um mapa da Europa na guerra de 1942. Então nós temos aí em vermelho a Alemanha em 1939,
Os territórios em verde eram os territórios anexados pela Alemanha. Então aí nós temos a Áustria, e outros aí em volta, um pedaço, uma parte aí que próximo da Alemanha. Ocupação militar alemã de 1939, de março de 1939 a junho de 1941, que é a parte amarela. Então tudo que está amarelo aí na Europa, né, e até a União Soviética é ocupação militar dela. Ocupação militar alemã de junho de 1941 a novembro de 1942, a parte em roxinho. Então aí Bielorrússia, Ucrânia, países bálticos, todas essas áreas aí em roxinho. Os países que estão em laranja não, cor de terra, no terracota aí, países aliados da Alemanha e satélites da Alemanha, né? Países de importância ali para poder fazer atacar algum outro. Então a Itália, a França, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Hungria, a Eslováquia, todos esses que estão nessa cor. E um amarelinho bem clarinho os países adversários da Alemanha, né? Os países mais clarinhos aí, adversários da Alemanha. Então nós vamos ver, e aí os em branco são os países neutros: Espanha, Portugal, Suécia, os países, Irlanda, que não tiveram muita participação, Suíça, se não participou de fato, né? Então essa é a guerra na Europa em 1942. Guerra essa começou em 1939, então ainda não acabou. A última fase da guerra, a frente ocidental, a ofensiva anglo-estadunidense, retirou alemães e italianos do norte da África e derrubou Mussolini na Itália. Resgatado pelo... Aí, o pessoal da Alemanha, Hitler, com medo de não dar certo, foi lá e capturou Mussolini, levou para outro lugar, e aí ele proclamou a República de Salo. Quando aconteceu, aí veio a frente oriental, o Exército Vermelho avançou em direção a Berlim, né, o exército da União Soviética, retomando no caminho os territórios ocupados pelos nazistas. Então todos os territórios que era dele, ele foi então eles foram recuperando e chegando, né, organizando tudo. Aí houve a derrota do eixo do Ocidente, né? Não, isso tudo, voltando lá, na frente ocidental e oriental, isso tudo culminou no dia D, que no dia 6 de junho de 1944, cerca de 60 mil soldados, aliados com o apoio de 6 mil navios e 5 mil aviões, desembarcaram na costa da Normandia, abrindo uma nova frente de guerra no Ocidente. Então, só que isso deu uma consequência, né? Derrotado do eixo no Ocidente, em abril de 1945, após os aliados libertarem a França, a Bélgica e a Holanda, os soviéticos invadiram Berlim e a Alemanha se rendeu. Na Itália, né, Mussolini foi capturado e executados pelos partisans, que deram fim à República de Salo. E nesse período aí dessa derrota do eixo do Ocidente, ocorreu também que o Hitler e a sua companheira Eva Braun se suicidaram, porque eles não queriam ser mortos pelo exército, né, soviético, e eles foram, e outros líderes nazistas seguiram o mesmo exemplo deles, tá? O bombardeio de Hiroshima, só que antes de terminar, nos últimos minutos do segundo tempo dessa guerra, em agosto de 1945, no dia 6,
os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima e no dia 9 outra em Nagasaki, matando milhares de pessoas e derrotando o Japão, né, que se rendeu no mês seguinte. E aí, como lá no início o Japão tinha ido lá e soltado uma bomba, né, na base militar deles, eles estavam com aquilo entalado, né? E antes, em vez de eles deixarem e terminar essa guerra mais tranquilo, não, foi lá e matou um monte de gente que não tinha nada a ver com a situação. E aí é o nosso volume, nosso tema 3, tá? A Segunda Guerra Mundial. É um assunto bem polêmico, que dá assim muitas interpretações, né? Às vezes é o nosso assunto. Estudem, leiam bastante. Se quiserem pesquisar, ver vídeos em outras formas, podem estar vendo para ajudar. E façam as atividades propostas nas suas no que vai no seu roteiro. Tchau e até o próximo.